Salve galera, tudo bem? Professor Felipe Grilo, sou diretor pedagógico aqui do Acesso Educação e não sei se vocês perceberam, mas hoje nós estamos com uma nova modelagem de estúdio. Agradecimento mais do que especial aí para o Pedro, né, aqui do estúdio Dr. Amadeu, uma fera aí, tá nos dando toda uma consultoria, um apoio aí para o desenvolvimento e a evolução profissional, né, do nosso podcast, que tem muita coisa para ser trazido para ti aí, que quer saber mais sobre educação, mais sobre cultura, mais sobre esporte e desenvolvimento pessoal. Então é o que nós trabalhamos aqui. E hoje eu tô tendo a felicidade imensurável de estar aqui, né, diante, né, de dois caras muito especiais, né? Estamos aqui com o nosso coordenador de esportes, né, da Escola para Atletas, um projeto aí que ele vai falar um pouquinho a respeito. E nosso coordenador de mentalidade, né, Dr. Romário Reis aí também, uma lenda do esporte. Então, né, vocês estão aqui, né, e eu estou, né, extremamente contente, satisfeito de estar em uma mesa de atletas de alto rendimento, assim como o professor Carlos, assim como o Romário. Eu não cheguei a esse alto rendimento, né, que esses caras chegaram, mas me esforcei bastante e trouxe o esporte como algo muito significativo na nossa formação, no nosso desenvolvimento pessoal. E hoje nós falaremos justamente a respeito disso, né? Esporte e educação. Como eles se conectam? Eles se desassociam? Eles são indissociáveis? Isso é uma pergunta aí que eu vou trazer aqui com essas feras. Então, vou deixar que eles se apresentem. Vou começar aqui com o professor, né, educador, né, professor Carlos. Professor Carlos, vamos lá? Vamos falar um pouquinho a respeito de você, da tua história e de qual é teu papel no acompanhamento desses atletas, desses alunos de alto rendimento. E aí a gente vai se adentrar, como a gente sempre coloca aí no freestyle também, que é como a gente gosta de falar de educação. Exatamente, né? Obrigado pelo convite, professor Grilo, né? Tudo certo, galera? Então, primeiro vou me apresentar. Então, eu sou o Carlos, né? Sou coordenador de esportes do Acesso Educação e também da Escola para Atletas, né? E a minha trajetória no esporte é um pouco comprida, então eu vou dar uma resumida nessa parte, né? Então, eu fui atleta de alto rendimento do voleibol de quadra, né? Tendo passagens por grandes clubes de Santa Catarina, como Elase, Timbó, vôlei também. E também no vôlei de praia, né? Então, foi onde eu me achei, disputei brasileiros, viajei o Brasil, até mesmo para fora do Brasil, né? E hoje, felizmente ou infelizmente, eu parei de jogar e estou aqui à frente da parte esportiva do Acesso Educação, né? Então, tive ali a minha trajetória, desisti, querendo ou não, do esporte para me dedicar mais aos estudos e também ao trabalho para estar aqui trabalhando junto com essa equipe sensacional, né? Que legal. Professor Romário, vamos lá, doutor, né, psicólogo, né? Eu adoro falar isso, porque é um cara que Fala. é um cara que assim, né, eu acompanho há muitos anos, quando a gente chegou e pensou em relação ao conceito de school club, aquilo que a gente trabalha de integração de esporte à escola, né? Dois caras muito especiais estavam nessa mesa de debate, né, Romário? Que era Dr. Romário, né? Anteriormente a esse momento ele não era psicólogo, e o professor Giovanni, né? Que também pós-graduado em gestão do esporte pela USP, né? Então um grande educador físico também, né? Um baita de um gestor. E, né, conheci o Romário, né, por uma coincidência e predestinação, né, do universo, né? Eu acho que podemos falar dessa maneira, não é verdade? Claro. Né? Então, deixa eu me apresentar e vou contar a história que eu acho que vale a pena o pessoal saber, né? Olá a todos, família Acesso aí, obrigado pelo convite, né? Estamos aqui num ambiente bem especial. Então, foi pelo esporte, né, que eu conheci o professor Felipe. Na verdade, assim, eu sempre me envolvi com esporte e 2019 para cá eu participava de um projeto de base, né, com a garotada, crianças de 5 a 18 anos. Então a gente estava fazendo uma rifa para levar essa garotada para um campeonato brasileiro. Por conta da pandemia, olha só, fizeram um campeonato que era até no máximo sub-20, fizeram sub-23. E aí eu montei uma seleção assim. E a gente fez uma rifa e um aluno conseguiu um passeio de balão. Uhum. Olha só. Passeio de balão. Coach, consegui um passeio de balão. Mas que balão? Aqueles com cesto, com fogo, eu disse, não é possível. Eu vi, como é que ele conseguiu isso? Mas quem é esse cara que tem um balão? Aí ele disse, não, é o cara lá do Acesso e tal, o diretor, o professor Felipe. Eu disse, cara, eu não acho uma coisa tão simples, eu preciso conhecer ele pra saber isso aí. Verdade. E daí fui lá com ele, cara, e passamos a tarde toda conversando, né? O cara me recebeu bem lá,
salazona de vidro, assim, coisa mais linda, assim. Porra. É o Ismael, o cara falou lá comigo, me recebeu, a gente conversou a tarde toda, assim, né? Foi bem bacana. E desde então a gente fez uma parceria ali, né? É verdade. O Guilherme se envolveu com esse projeto de base, né? Me incentivou bastante também, sempre me incentivou. E desde então a gente vem se conhecendo desde 2021, né? Até hoje a gente está agora numa forma diferente, né? Eu tô como psicólogo da escola, né? Trabalhando também a parte organizacional, a parte escolar dos alunos. E estamos aí, tem bastante coisa para trocar figurinha, mas essa história começou aí, né? Começou dentro do Acesso à Educação com a história de um passeio de balão, né? Verdade, né? Pô. E outra, né, Romário, hoje, né, para que todos saibam, né, professor Romário, doutor Romário, né, juntamente com o Luiz Bretsky, que é o responsável por toda a parte comercial da nossa estrutura, e o professor Duan, que é o nosso coordenador na área de metodologia pedagógica, a gente, né, construiu uma base, né, em relação ao desenvolvimento e à projeção da história que o Acesso vem construindo ao longo desses 16 anos. Então, eu sempre costumo dizer que nós nunca somos os mesmos, né? A gente está em constante evolução e aí fomos agregando essas pessoas extremamente especiais atrás das câmeras. Nós temos aí o Allen, que é o nosso diretor de marketing também, o próprio professor Carlos, que está muito à frente aí, né, daquilo que a gente entende como valor. E para a gente também já se adentrar, né, a pauta principal do nosso podcast de hoje, né, eu vou começar com uma frase e eu vou pedir para que essa frase seja interpretada tanto pelo professor Carlos como pelo Dr. Romário, que é a seguinte, né? Não existe atleta de alto rendimento com baixo rendimento cognitivo, né? Gostaria, né, que tanto o professor Carlos como o Dr. Romário trouxessem a sua visão dessa expressão que a gente tem ela registrada, né, tatuada na nossa cultura, na cultura do acesso à educação. Vamos lá, professor Romário, Dr. Romário, vamos lá. Como é que você vê essa frase e interpreta ela na tua realidade cotidiana, naquilo que a gente faz cotidianamente dentro do colégio? Assim, né? Acho que vale quebrar uns paradigmas com relação a isso, porque às vezes a gente tem um preconceito achando que o atleta é desprovido de cognição. Eu vejo, na verdade, o contrário. Perfeito. O atleta, principalmente o de alto rendimento, ele é sempre condicionado ao seu limite e esforço máximo. Então, aquele atleta que talvez não tenha uma boa capacidade ou que não tem um bom desempenho acadêmico, não é por falta de cognição. Eu acho que é por falta de motivação mesmo, né? De estímulo, né? De estímulo, né? Porque se você vê o que um atleta de alto rendimento, seja de esporte coletivo ou individual, o que ele tem que fazer para se manter no alto rendimento, né? Para se manter motivado, para trabalhar por segundos, né? Que é o caso do atletismo, ali a gente está falando de nem de segundos, né? Milésimos de segundo, né? segundos. Claro, então, assim, eu acredito firmemente que essa frase tem total sentido, né? Então, quando esse atleta de alto rendimento, né, que tem alta cognição no esporte e ele é direcionado na educação, então ele vai ter os dois sim. Ele vai ter os dois sim. Né? Então, assim, a gente precisa quebrar esse paradigma, né? Que todo atleta não tem essa capacidade. Na verdade, é o contrário, né? Para ele atingir essa capacidade, ele precisa estar motivado como ele é motivado no esporte, né? Ele tem um objetivo claro. Então, a gente vê... Eu acho que esse é o caminho, né? E o que a gente vai falar também é sobre o objetivo. Ele tem que ter um objetivo, ele tem que ter um tutor, alguém que vai direcionar ele. Então é mais ou menos por aí, tá? Perfeito. Não, é exatamente seguindo essa linha de raciocínio do professor Romário, né? O atleta, ele muitas vezes ele é conhecido como aquele cara que não estuda, né? De fato, às vezes um atleta, eu fui atleta, o Romário foi atleta, Sim. às vezes o atleta realmente abre um pouco de mão de estudar, de estar mais tempo estudando, mas, cara, pro atleta estudar, ele não vai estudar daquela forma, botar um livro na frente e tá estudando ali horas e horas, até porque o atleta não tem nem esse tempo, né? Então, a gente tem ali atletas que treinam 4, 5 horas diárias, né? Então, também levando em consideração que o atleta precisa de descanso. Então, Perfeito. o descanso não é simplesmente sentar, deitar na cama e estar ali lendo livros e livros e livros de conteúdo. É algo que às vezes cansa muito mais do que estar ali na quadra correndo, pulando, arremessando ou puxando um ferro, né? Então, o atleta ele tem uma inteligência totalmente diferente de um aluno tradicional, digamos assim, né? Onde o aluno ele é mais dessa parte do livro, um pouco mais calmo. O atleta ele tem que, como o professor Romário, tem que ser abordado de uma forma mais diferente. Ele tem que ter os seus mentores, tem que ter esse apoio
um pouco diferenciado do padrão do tradicional que é imposto pela escola hoje em dia, né? Que é esse trabalho que a gente está desenvolvendo, está trazendo para os nossos atletas, né? Legal, muito interessante a óptica que foi colocada por parte dos dois educadores. Mas, né, pensando, eu costumo dizer, né, para os alunos, para os professores, para os educadores que a gente convive em conjunto, que fundamentalmente o nosso foco sempre é na solução e não no problema. Porque se nós fizermos um registro, um processo analítico em relação ao modo de direcionamento e acompanhamento dos atletas, né, no entorno do mundo, a gente pode chegar e pegar alguns recortes, né? Então eu posso chegar e pegar o recorte americano, posso pegar o recorte de países nórdicos. Então cada um deles tem particularidades que fazem com que eles estejam no alto rendimento, nos pódios, né, de todas as competições mundiais, Olimpíadas, Pan-Americanos e outros mais. O que falta no Brasil, o que falta, na verdade, né, na América Latina como um todo? A adaptabilidade da escola em relação ao processo de acompanhamento do aluno, do atleta de alto rendimento. Né? Quando a gente consegue chegar e ter essa flexibilidade, e é muito o trabalho que é feito, né, juntamente com o professor Carlos e o Dr. Romário também, a gente consegue chegar e fazer um ajuste organizacional das dinâmicas e da rotina desse atleta de alto rendimento. Então, quando a gente fala a respeito de esporte, quando a gente fala de atleta, não é que o atleta tem mais ou tem menos. Na verdade, a organização do seu trabalho, porque é um ofício, é um profissional, precisa ser, né, condicionado a esses pontos que a gente está falando de fisiologia, a gente está falando de psicologia, a gente está falando a respeito dos aspectos do sono, do ciclo circadiano, que é um ponto importante a ser observado. A parte nutricional, que é o outro contexto, né? A nutrição também é um aspecto, né? Que hoje dentro da EPA a gente tem um profissional que trabalha só a parte da nutrição esportiva para chegar e dar apoio para esse atleta também, porque isso vai gerar uma influência gigantesca. Então, quando a gente fala, né, que o atleta, ele não é que ele não tem o prazer, né, o apreço pelo estudo, ele não tem uma organização. E aí, né, abre o precedente para o papel, né, do coordenador pedagógico. Né? Se a gente for olhar o coordenador pedagógico, o coordenador de esportes, né, você é amparado, professor Carlos, por quantos profissionais que estão trabalhando com você, né, para chegar e te dar, né, os dados necessários para uma análise, uma interpretação desses dados e o direcionamento para os atores. Eu sei que o teu trabalho, juntamente com o Dr. Romário, ele é muito conectado, não é verdade? Então, assim, como você vê esses atores acessórios e o que de fato é uma assessoria pedagógica? Que isso é uma pergunta importante, né? Que muitas vezes as pessoas perguntam, pô, é um colégio? É uma organização esportiva, né? Por que vocês utilizam esse vocativo assessoria pedagógica? O que é uma assessoria pedagógica e o que é a assessoria pedagógica, né? Do que ela se usa para dar esse direcionamento, essa assessoria a aluno? E eu já deixo, né, engatilhado uma outra consideração em relação ao papel, né, de uma tríade que a gente adota hoje dentro da nossa instituição, que é aluno, família e escola. Né? Então, vamos falar a respeito primeiramente dos profissionais. Quero, né, saber um pouquinho como você, né, e o Dr. Romário trabalham esse acompanhamento do aluno e qual que é o papel da família e da escola no sentido do direcionamento desse atleta de alto rendimento. Ali falando, né, dos profissionais que não estão atrás, estão ao lado, né? Então, a gente tem ali o professor Gabriel, né, que traz toda essa questão de dados, do acompanhamento da parte mais metodológica dos atletas, né? Perfeito. De todos os alunos, falando bem dizendo, né? Tem toda uma equipe de estagiários, né? O próprio professor Romário que faz esse acompanhamento um pouco mais psicológico com esses atletas e organizacional da rotina deles, né? Então, existe toda uma equipe por trás, né? Também falando do Luiz, que faz o atendimento, a acolhida deles. Então, esse acompanhamento, esse trabalho, essa assessoria pedagógica que é feita com os nossos atletas, ela possui um time muito forte por trás e preparado também para tal, né? Então, eu sou, digamos, a ponta da lança
que só finaliza ali, faz o gol, digamos propriamente dito, né? Então, o professor Romário, ele traz toda essa parte da organização, traz tudo mastigado já, né? O professor Gabi também consegue trazer os dados ali, questão de entrega, As entregas, né? Isso, entregas, as demandas que os alunos têm também, porque querendo ou não, a gente é só um, né? Então, o dia tem só 24 horas e a gente precisa que o dia tenha mais tempo, e é dessa forma que a gente consegue trabalhar ali em equipe, tá realizando mais atividades e atendendo muito melhor os nossos alunos dessa forma, né? Em equipe sempre. Eu acho que dá para acrescentar também, né? Cara, assessoria pedagógica, mas ela é algo que dá para dizer um atendimento, é individualizado. É a individualização do processo. Porque assim, a gente tem um caminho a ser seguido, né? Que é nosso conteúdo programático, a gente tem todas as nossas munições, nossos direcionamentos para passar para esse aluno, só que cada aluno ele vai seguir num ritmo diferente. As rotinas são distintas, Isso, né? Rotinas distintas, tem a questão da rotina, tem a questão também da assimilação do conteúdo, tem a questão também dele entender o que ele quer com o estudo, ele perceber que o estudo vai fazer bem para ele. Então, assim, cada aluno vai no seu ritmo, né? Apesar de a gente ter o momento para tudo, para as provas, os conteúdos, mas cada aluno vai seguindo o seu ritmo e a gente vai orientando conforme vem aquela demanda, né? E aí o professor Felipe fala de uma coisa que é muito importante, a família. Então, assim, esse ritmo vai depender também da questão da família, né? A família está extremamente envolvida nisso. Porque, às vezes, nessa assessoria pedagógica, tem situações que ultrapassam o limite da gente, do acesso, né? Que então está diretamente envolvido com a família. Esses dias o professor Felipe usou a Suprema Corte é a família. Nós somos, na verdade, os legisladores, né? Perfeito. Quem faz cumprir a regra. Então, assim, há momentos, há situações, né, que a gente precisa da família, né? E vai depender. Depende muito do que a gente precisa da família, mas o que mais a gente precisa dela é o apoio. Dela estar acompanhando, dela incentivar, né, dela mostrar o limite. Então, assim, esse tripé que a gente falou ali no começo, essa pergunta, ele está muito associado a essa mentoria, né, essa assessoria pedagógica. Então, é um tripé. A gente tem que trazer do aluno a determinação dele. Claro. Né? Ele tem que estar determinado. Então, a gente toda hora está trazendo ele para a gente, para ele estar determinado, seja pelo esporte ou dentro dessa assessoria pedagógica. A questão da responsabilidade, a gente nunca se exime dela. E esse tripé ele se mantém, né? Só fica em pé se tiver a família. Então, a família entra como um fundamental, né? Para se manter de pé essa tríade. Doutor Romário, interessante, porque quando a gente fala de atleta, a gente já tem uma expectativa e acaba se tornando quase que um funil, né, seletivo, né, do que é um atleta de alto rendimento e aquele que, né, muitas vezes acha que é um atleta de alto rendimento. Isso, perfeito. Mas falta a questão da mentalidade. Então, isso é uma questão muito clara. Para nós, é muito mais fácil, né? Muito mais fácil, de fato, trabalhar com um atleta de alto rendimento. Porque o atleta de alto rendimento, ele tem alguns adjetivos, né? Eu queria que você falasse, né? Você e o professor Carlos também, em relação a esses adjetivos que um atleta de alto rendimento, né, possui em si, né? Que facilita muito o nosso trabalho. Né? Então, assim, quando você tem um atleta, né? Vamos colocar entre aspas, um pseudo-atleta, um aspirante a atleta, ele não tem essa composição de todas essas variáveis de valor que fazem com que ele tenha a resiliência, a determinação, o comprometimento, o desenvolvimento cognitivo. Porque o desenvolvimento cognitivo é poder de tomada de decisão, né? Eu faço uma analogia muito interessante que o pitching de negócio no esporte, e você começou o nosso podcast falando a respeito disso, que é muito rápido, são milésimos de segundo, de fato. Né? No cenário corporativo, quando a gente fala de pitching de negócio, a gente está falando que 60 segundos para você jogar a sua ideia, trazer uma reflexão, gerar um impacto, né, que gere essa sinapse com o ouvinte no qual você está direcionando isso, só que no esporte é diferente. No esporte é muito rápido. Então, assim, quais são os adjetivos, né, que esse atleta de alto rendimento precisa ter, né? Ou nós, como educadores, forjaremos, construiremos o desenvolvimento desses adjetivos para que ele, de fato, se torne um atleta de alto rendimento, né? Quais seriam? Acho que até já queimei a largada. Já queimei a largada. Mas essa é a fundamental. Disciplina é a base de tudo. Não né? tenho que... eu gosto de falar sobre a liderança, né? A liderança porque ela vai englobar tudo isso aí, né? Mas
óbvio, vai ter, muitos, né? Dá até para falar sobre essa fase que os alunos que a gente vivencia, né? Que elas estão numa fase de transformação. 15, 17 anos. 15, 17 anos. Então, assim, os pseudos alto rendimento, né? Eles têm que ainda criar esses adjetivos, né? A maioria deles não criou. Tem alguns que você já vê, pô, esse cara aí tem a mentalidade. Tem a mentalidade. Esse cara tá no caminho. Tem aqueles que, eu quero, né? Mas é da boca para fora. Da boca para fora. Talvez esse que é da boca para fora, ele não aprendeu ainda o que é resiliência, que é cair... Constância. Sobre o poder dele, a voz que ele tem, né? Às vezes tem aquele atleta ali que, poxa, um exemplo, só que ele não se toca que ele é o exemplo. Ele não se toca que a fala dele, o jeito que ele se comporta, influencia os outros. Então ele não percebe... Não consegue assumir um papel de liderança. Seria isso, né? Ele não percebe que isso dentro de um time, dependendo de onde ele estiver, vai fazer vai ser fundamental para o time avançar, para ele mesmo avançar naquele time, o time prosperar como equipe, né, principalmente. Perfeito. Então, assim, tem várias questões que dá para a gente adentrar, né? Mas com certeza uma das que tem a questão da disciplina, mas uma que eu considero muito é a questão da liderança. Existe um time que é os All Blacks, né? Ele é o time de todos os esportes mais vitoriosos. A seleção dos All Blacks, né? É a seleção mais vitoriosa de todos os esportes que você imaginar. Eles têm um índice ali de 95% para cima na história deles de vitória. E aí você se pergunta, por quê? Né? Porque eles fizeram até um livro que são 15 dicas sobre liderança, né? Que é muito interessante também. Não me recordo o nome agora, logo eu lembro, tá? Fica a dica. Fica a dica. Se você sabe, aí escreve aí pra gente aí, tá? Mas, cara, tem algumas coisas desse livro que eu nunca esqueço. É a questão da liderança. É que o treinador, ele fala que eles tinham um campeonato e na primeira semana ele deu a direção e o planejamento. Ele disse no final da semana, para começar a outra, ele já não precisava falar mais nada. Sim, já existia. Ou seja, ele tinha um time só de líderes. E às vezes a gente confunde, né? Até eu vou dar uma adendo nisso aqui, a gente confunde que o líder não é o cara que manda. Não é o cara do mundo. O líder é aquele cara que... já tem um cara que fala. Perfeito. Já tem um cara que fala bem. Então não precisa alguém que fala bem. Quem que tá precisando? Precisa de um cara que vai levar o time para unir o time, vai fazer uma resenha, né? Eu vou ser esse líder. Aí eu chego lá, já tem esses dois líderes. Que líder eu vou ser? Eu vou ser o líder que vai observar quem tá mais no canto e vou trazer para perto do grupo. Então tem vários tipos de líder. Potencializar unidades agregado, né? E é por isso que eu falo, eu gosto dessa questão da liderança, porque se eu tenho liderança em mim, eu percebo o que está faltando naquele grupo, naquele ambiente que eu estou inserido, e eu vou potenciar aquele ambiente, porque se aquele ambiente, mesmo que seja um esporte individual, né, que ainda assim tem as equipes, né, vamos dizer, o atletismo ele tem equipe, todo esporte vai ter uma equipe, né? Então, se eu sou um líder de verdade, eu aprendi a questão do poder da liderança, eu vou trazer o grupo para cima, potencializando no que precisa. Perfeito. Então, aquela pessoa que tem a questão da liderança, ela aprende que eu vou servir essa equipe para ela se potencializar, ela ser melhor. Né? Eu vou servir o Carlos para o Carlos entender que ele pode ser melhor. E esse é, para mim, um papel que um atleta tem que ter, né? Muito alto. Se ele quer conquistar voos mais altos, se ele quer conquistar o profissional, ele tem que ter muita liderança. Que legal, né? Exatamente. Eu quero trazer duas palavras, né? Persistência é uma delas. Sim. Então, você vai cair, você vai perder, você vai se lesionar. Vai acontecer com todo mundo, mas a questão é como que tu vai voltar? Como é que tu vai se reerguer? Exatamente, como é que tu vai voltar ao jogo, né? E a outra é o trabalho em equipe, né? A solidariedade. Vou trazer também o livro do Bernardinho, Transformando o Suor em Ouro. É um livro, uma leitura muito boa, tá? Então os dois também leiam, o povo de casa também lê. Não li, vou ter que ler, Não li ainda. Tem que ler. Só vi o podcast dele falando sobre. Onde teve, agora não me recordo o ano, num campeonato mundial, né? O Brasil... Não me recordo se foi campeão mundial ou não, mas todo campeonato tem as premiações individuais, né? Então tem MVP, melhor ponteiro, melhor central, melhor levantador. E naquela ocasião tiveram duas premiações individuais, do Serginho Escadinha, líbero, ícone do voleibol, e do melhor central, se não me engano, e do melhor ponteiro. Então 3 premiações individuais. Qual que foi o combinado feito anteriormente entre os atletas? Caso viesse a acontecer uma premiação individual, o prêmio, né, a premiação em dinheiro seria repartida entre a equipe inteira. Legal, o que a gente consegue entender com essa ação, né? Que ninguém ganhou um prêmio
estando sozinho, né? Claro que não, Todos né? trabalharam juntos para que, quem sabe, um recebesse uma premiação, né? Então, esse trabalho em equipe, o esporte traz de uma forma fantástica, né? Quem praticou esporte, principalmente coletivo, entra no mercado de trabalho, vem com esse espírito de equipe muito enraizado, muito forte, e é um diferencial sensacional que faz muita E é o diferença. que a gente tenta estimular também Exatamente. com os nossos alunos, nossos atletas, porque a gente fala muito sobre atletas de alto rendimento, a gente traz a reflexão sobre o alto rendimento, aqueles que buscam o alto rendimento, mas todo aluno precisa praticar esporte. Né? Então, assim, ó, Exatamente. não se pode, né, simplesmente deixar o aluno condicionado ao estudo. E vem uma outra consideração importante, porque o equilíbrio ele está associado à liberação de endorfina, né, à questão da socialização. Sim, Quando sim. você trabalha o coletivo, te estimula demais, e a gente colhe muito isso, né, Romário? Bacana, isso são critérios, né? A gente percebe muito dessa forma, mas eu pergunto a vocês, né? Nós estávamos conversando a respeito, né, dessa assessoria pedagógica Sim, com os sim. mentores que nós trabalhamos, tanto o Dr. Romário, tanto professor Duan, por intermédio, né, do professor Carlos também, em relação a atletas de alto rendimento que estão seguindo seu processo escolar natural, não estão no acesso à educação, mas usufruem de um acompanhamento muito específico de mentalidade, de planejamento de estudos, né? E outras questões mais, né? Até plano de carreira, que eu sei que, né, vocês Sim, né, registram ali nos prontuários desses atletas também. E a gente está falando de atletas que estão a milhares de quilômetros de distância, né, de Blumenau, né? Então a gente está falando aí do Cauã, tá lá no Palatinaios da Grécia. A gente está falando do Félix, que está lá no Barcelona da Itália. Nós estamos falando a respeito do Arthur, que está lá no Curitibano, um pouquinho mais próximo. Inclusive, há cerca de 3 semanas visitamos ele, não é verdade? Um mês, mais ou menos. Né? Então, assim, nós temos atletas que acompanhamos e monitoramos também aqui no Crona Joinville, né? E diversos outros clubes de diversos outros rincões. Qual que é o papel do mentoriado, né, desses profissionais, né, Dr. Romário, professor Duan, professor Carlos, no sentido de chegar e auxiliar nesse planejamento organizacional frente aos estudos que, né, como a gente já colocou e colocamos ao longo de toda essa live, é indissociável. Não tem como você tirar o processo de desenvolvimento cognitivo ao processo de desenvolvimento de mentalidade, físico, estratégico, que o esporte tanto exige. Então, né, como acompanhar esses atletas? Qual é a periodicidade desse acompanhamento? Como é feito esse acompanhamento? Qual é o tipo de estímulo? Porque uma coisa é você olhar olho no olho, né? Sim. Outra coisa é você chegar e estar a milhares de quilômetros e como que você monitora esse atleta? Como você auxilia nessa jornada de formação e desenvolvimento pessoal desses atletas também? Exatamente, né? Eu vou retomar um pouco quando vocês falaram do tripé. Aluno, escola e família. Eu vou adicionar mais um pé que seria o clube técnico, né? Comissão técnica em si, que auxilia muito a gente nesse acompanhamento, né? Então, como o professor Felipe falou, a gente tem atletas espalhados no mundo, no Brasil, né? De diversas modalidades, né? Futsal, natação, vôlei, basquete, futsal, né? Então, não tem exclusão de modalidades, né? E nem de perfis, né? Mas o acompanhamento, ele se trata principalmente pela rotina. A rotina do atleta é a base de tudo, onde ele bota seus compromissos do time, né? Seus compromissos rotineiros ali, treinamento, fisioterapia, avaliações físicas, onde ele vai achando os meandros ali para estar fazendo o estudo dele, né? Como é que esse estudo é feito, né? O estudo é feito com acompanhamento dele de forma, né, que a gente faz semanalmente com os atletas, né? Fala com eles diariamente, praticamente. Faz reuniões com eles, com as famílias. A gente sempre está em contato com as famílias, com o clube técnico, principalmente. Então, é montado um plano de estudos, né? Onde o Romário já entra um pouco mais firme na questão da rotina, né? Então, para que o estudo não atrapalhe o esporte não atrapalhe o estudo, né? Então, a gente sempre busca
o inicial da reunião, para que o atleta tenha alto desempenho esportivo e alto desempenho cognitivo, né? Então, todo esse trabalho, né, de metodológico é feito pela plataforma da Anglo, né, a plataforma Plural, onde ele recebe atividades, É o videoaulas. primeiro material apostilado do Exatamente. Brasil também, né, Carlos? Exatamente. Isso é um facilitador, Isso. né? Então, é por meio desse material, né, um material de excelente qualidade, um melhor material do Brasil, que ele disponibiliza toda a plataforma online, né, para que o aluno possa estudar a qualquer hora do dia, em qualquer local do mundo, né? A complementação dos seus estudos se Exato, dá pela com plataforma e pelo certeza, material que é exato, disponibilizado, exato. né? Então, eles têm as videoaulas gravadas também, as monitorias com os professores, né? Os nossos professores presenciais prestam as monitorias para os alunos também, onde eles podem tirar dúvidas. Às vezes tem ali a matéria, a criptonita dos alunos, normalmente é exatas, né? Então, Não fale da matemática, a porque senão eu vou ficar bravo, hein? Faça-me favor. cara, a né? matemática é a criptonita dos atletas. Então, o atleta que não tem problema com matemática, cara, alguma coisa deu errado ali no meio do caminho, né? Doutor, olha a dicotomia. Porque os caras, eles são enxadristas em quadra, né? exatamente. Trabalham o raciocínio lógico, o poder de tomada de decisão. Toda hora, exatamente. Toda hora, né? E tem preconceito com a matemática. Então, Aí, só ó. fazer um aspas aqui rapidinho, né? Porque eu tenho que me defender, por favor. Né? Mas, assim, o que falta, não só para os atletas de alto rendimento, mas para os alunos em geral? Falta aquilo, né? Que nós fazemos hoje dentro do Acesso à Educação, que é a adaptabilidade com a geração contemporânea. Exatamente. Né? Então, a geração hoje, né, para que vocês saibam, é uma geração que ela tem um tempo de atenção de 6 minutos. Então, como existe um tempo de atenção de no máximo 6 minutos, vamos pegar o modelo aí de onde nós estamos depositando esse vídeo, né, que é o YouTube. Como se dá a monetização? Como se dá engajamento? Através do tempo desse vídeo. Então, um vídeo como esse que nós estamos fazendo, que tem uma média de 1 hora, ele não é um vídeo que ele tá ali no algoritmo tão vivo, né, como os vídeos de 10 minutos. As aulas condicionadas a 45 minutos de aula, né, de uma forma unidirecional, dificulta a retenção de atenção do aluno, do atleta como um todo. Então, se os professores não tiverem uma outra tríade que a gente tem na nossa metodologia, que é roteiro, designer e oratória, roteiro, planejamento, né, o script da tua aula, designer, o modo como você apresenta, seja por um slide, seja pela tua diagramação de quadro, e oratória, com os intervalos de 6 em 6 minutos. Então, quando você tem esses 6 em 6 minutos, você chama a atenção do aluno, você convoca o aluno, faz ele ter um despertar em relação àquele conhecimento, porque você está, né, fragmentando, né, quase que dando esse conhecimento em forma homeopática. E é como a gente precisa trabalhar. Então, um professor que não se adaptou a isso é um professor que já tá ultrapassado. O problema maior dessa estrutura e dessa dinâmica, né, na qual os alunos vivenciam é que a escola é um modelo do século XIX. Então, a escola tradicional, a escola que você conhece, que nós conhecemos, que nós estudamos, que os nossos pais estudaram, é uma escola do século XIX, é uma escola ultrapassada. E eu não estou falando, né, em relação a uma escola que trabalha musiquinha. Eu não estou falando de musiquinha. Eu sou professor de matemática, mas a minha aula é conceitual. Não é uma aula que eu vou chegar e vou contar a musiquinha. Eu vou fazer intervalos segmentados. Sim, vou contar uma piada, vou contar um caos e até uma mentira que for. Mas para quê? Para chegar e reconvocar o aluno, para chegar e trazer de volta ele para o propósito de se estar em sala de aula. Então isso é um paradoxo, na verdade, né, professor Carlos? Então, quando a gente está trabalhando o acompanhamento desse atleta, não é que nós queremos substituir, abreviar, encurtar aquilo que tem que ser feito. A gente está auxiliando, na verdade, esse atleta de forma direcional a ele perceber o conhecimento como algo fácil de se aprender, se você colocar na sua realidade contemporânea. Sim. Né? É muito sobre isso, né? A gente não está pedindo para que o nosso aluno decore. Antigamente, lá na década de 2000, né, o vestibular em si, ele era fundamentalmente um vestibular pautado, né, em interpretações discursivas. Né? Ele era muito instrucional, o modo como resolvíamos questões. Se você chegar e pegar o vestibular contemporâneo, 80% das questões são interpretativas. Então, veja, né, eu dou um exemplo muito simples, doutor Romário, que eu falo assim, 5 dividido por 2, todo mundo sabe a resposta.
Mas, né, qual que é o intervalo da solução? Está entre 2 e 3. Sabendo-se desse intervalo, das possíveis soluções que existam dessa questão, eu consigo eliminar questões. Né? Sentei recentemente com um aluno, né? Eu não vou falar o nome, não posso falar nome, por favor, sem nomes. E aí o aluno estava respondendo ali, né, as questões assim, aleatoriamente, porque a gente tem aqueles simulados que fazemos no qual o aluno ele tá, né, treinando, criando hábitos também. E aí eu peguei uma questão que ele estava falando, né, sulfato de ferro. Eu sou péssimo em química, sou péssimo mesmo, né? E aí chegamos lá, a reação, né, de um sulfato de ferro, mais isso, não sei o que lá, gera oxigênio mais resíduo de água, algo nesse sentido. Só tinha uma alternativa correta. Então a interpretação, ela supera, né, as questões, né, instrucionais, né, básicas, né, a geométrica da instrução. Então, né, hoje, no mundo contemporâneo, a gente precisa chegar e resolver problemas. Então, quais são os soft skills necessários, né, para um profissional moderno? Trabalhar em equipe, resolução de problemas, né? E a interpretação, basicamente, nos dá essa condição, né, doutor? Então, é muito sobre isso que nós trabalhamos com os nossos alunos. A gente não quer fazer com que o aluno decore. Não existe decoreba na nossa instituição. Exatamente. Dentro dessa explicação não existe. Né? Não. Por isso da avaliação comportamental também, que é um ponto importante. Aproveitando sobre a questão da avaliação comportamental, para um atleta que passou pelo processo de interpretação e planejamento de carreira, né? Que passou pelo processo de modelagem do seu cotidiano, como a gente avalia, né, a avaliação comportamental desse atleta? Né? A gente está avaliando por medalha que ele conquista, né, ou por outras variáveis, né? Exatamente. Podia ser por medalha, né? Eu acho que ia ser bem interessante. Seria muito interessante. Mas pedagogicamente não seria o certo. Mas a nota comportamental, né? A gente faz a avaliação da seguinte forma. É a entrega que o aluno faz. Nada mais que isso, né? Então, entrega de redações, entrega de simulados, de atividades, assiduidade nas aulas, né? Apoio em eventos sociais onde o acesso também está presente, né? Então, a gente participa de muitos eventos, né? Sim. Pedágios, eventos para a comunidade aqui de Blumenau também, né? Então, os alunos eles são convocados para esses eventos. Estando presente, ele garante ali um percentual da nota comportamental dele, né? Então, fazendo todas essas entregas, né? Independente do resultado dele, né? É feita essa nota comportamental, né? Então, vamos lá. Entregou todas as redações, entregou todas as atividades, fez todos os simulados, né? Foi nos eventos e teve assiduidade? As mentorias? As mentorias também, Qual que seria a nota? Nota 10 comportamental, né? Me diga uma coisa, professor Carlos. A gente entende que a reprogramação de rota é algo que é natural. Nós fazemos isso na nossa vida, né? O aluno que se mantém disciplinado frente àquilo que o Dr. Romário, né, organizou, planejou, modelou, geometrizou no cotidiano, né, do aluno. Isso já é uma representatividade de desenvolvimento cognitivo, comportamental e pessoal ali, né? Como é que você vê isso também, né? Como que você vê, doutor? Eu acredito que sim, né? Acredito que sim. É que assim, tem a questão da realidade daquele atleta, né? Às vezes a gente romantiza, o atleta, ele tá, mas por trás tem uma vida social. Claro. Né? Então, assim, a associação de tudo isso, o mantimento dessa geometrização, ela está muito associado ao estilo de vida que aquele atleta tem, o apoio que ele tem, né? Então, assim, tem muitos atletas que nunca tiveram o hábito de estudar, de manter uma ordem. Então, ele está fazendo uma assessoria pedagógica à distância, então ele tem mais dificuldade ainda. Então, a gente entra com um olhar investido. Ao invés de a gente focar no que a gente quer atingir, naquele 100%, a gente começa a visualizar aquele 1%. A gente começa a visualizar 1%. A melhora, né? A melhora. Então, aos poucos. A gente foca aos poucos. Vamos dizer que ele tem uma meta que ele tem que ficar 4 horas estudando semanalmente, né? Que seja. Ou até, em 3 dias tem que atingir uma meta de 4 horas. Então, a gente vai progredindo aos poucos. A gente bota uma meta, vamos dizer, 30 minutos por dia, né? Ou até menos, 20 minutos por dia.
E aí a gente começa a observar as pequenas conquistas. A meta dele essa semana é 20 minutos todo dia. Ah, não consegui 2 dias, 20 minutos. Ótimo, então a gente vai ficar. Próxima semana você tem que fazer no mínimo, bater esses 2 dias, né? Sim. E conseguir chegar perto daquela métrica. A semana que ele conseguir chegar naquela métrica, pronto, batemos todo dia 20 minutos. A gente aumenta. Amplia-se. Amplia. Então, Exatamente. a atleta a gente trabalha assim. Do mesmo jeito que ele trabalha no esporte, né? Que às vezes ele chega no nivelamento, para ele passar, ele tem que ir por pequenas conquistas. No estudo, principalmente aquele aluno que não é acostumado a estudar, a gente vai. Nós nos colocamos numa visão de 1%. Então a gente vai acrescentando cada dia um pouco mais, nunca menos. Né? Ele chegou, bati a meta. Ótimo. Você é atleta, a gente sabe, né? O atleta ele bate a meta, o que a gente faz? Dobra a meta. Dobra a meta, a gente Dobra a coloca meta. outra meta. Então, assim, na assessoria pedagógica não é diferente, né? Agora tem aqueles alunos também que a gente consegue colocar coisa linda, colocou lá 10 horas por dia, ele faz. Não sei como, mas faz. Porque ele vem de um mundo diferente. Então, assim, Sim. quando eu falo que é individualizado, é em todo o contexto que você imaginar. Cada um tem uma carta, uma medida. Então, assim, se a gente for pegar um aluno específico, a gente vai ver várias complexidades, né? Que a gente lida de forma individualizada. Eu ia chegar e abordar contigo a respeito da questão dos transtornos, mas assim, hoje nós estamos falando de uma pauta muito específica que é sobre atletas de alto rendimento. Certo. Né? Então eu penso que não seria essa temática, porque nós temos suas particularidades, o hiperfoco, o TDAH, o TOD, né? Transtorno de oposição desafiadora também, mas eu penso que, né, num contexto, né, do atleta de alto rendimento, não existe explicitamente esses transtornos. Como você vê isso, Romário? Existe... Acredito que sim, como psicólogo você Sim, vai sim, trazer existe, essas sim, reflexões, mas como que um atleta, por exemplo, que tem um transtorno de oposição desafiadora, vai chegar e vai conseguir ser liderado para um determinado foco? Assim, existe, fato, né? Só que assim, na questão do atleta de alto rendimento, chega um momento assim, nessa idade ali dos 15 em diante, eu acho que ele já decidiu o que ele quer. Perfeito? Então ele vai começar a notar, se ele realmente quer, ele vai ter que se submeter Aham. àquela instituição, àquela filosofia. Então ele vai ter que se desdobrar. Então o desvio... Seria uma programação, né, vai de ter mentalidade? que, se fosse uma matemática pro teu lado aí, Aham. então ele teria que se programar. Ele vai ter que, ver aquela programação e ser aquela programação. Então ele vai ter que passar disso. E como você orienta, né, o atleta nesse sentido, doutor? Então assim, no caso de uma divergência, a gente tenta trazer a questão da clareza. Então assim, não é uma coisa simples, não é fácil, mas é literalmente trazer uma situação específica. A partir dessa situação, a gente trabalha com ele, certo? Então teve essa discussão com o treinador. O treinador tá errado. Ele quis mandar em mim, mas quem manda em mim sou eu, entende? Então assim, então a gente questiona, a gente traz o adolescente, ele por si só, ele não problematiza. discernimento? Discernimento, a gente traz pra ele, tá, mas... você entende que ele é o cara uma que hierarquia. comanda, é uma hierarquia. Né? Não, mas eu não quero. Então, sim, você tem que decidir. Se você quer ficar ali, tem uma hierarquia. Você quer ou não quer. Então, a gente vai trazendo a balança de decisão. Vai estar apresentando também para ele a questão das consequências das tomadas de decisões, né? Então, a persistência nesse tipo de comportamento está ligado a desligamento desse atleta naquele local, né? Então, assim, não existe um lugar de alto rendimento onde o atleta faz o que quer. Eu vou trazer um exemplo, né, de um cara que foi uma lenda do basquete. Eu não vou falar do Jordan, que, pra mim é um ícone, mas eu vou falar de Dennis Rodman, né, que era, né, o bad boy, né, do basquete, né, na época áurea do Chicago Bulls e tudo mais. Apesar de ser um cara, né, totalmente contraditório, né, entre aspas, era um cara que ele tinha uma disciplina de treino, de foco diferente, né, Romário? Então, assim, né, o bad boy, né, do esporte, ele necessariamente ele é um cara indisciplinado, né? Não é. Isso é isso que eu ia falar aqui. Não é. Às vezes vai ter aquele cara que é o bad boy, mas ele tá lá sempre treinando. Como também tem o contrário, né? Tem aqueles fora da curva, que tem aquele atleta que se mata de trabalhar e tá lá, se mata de estudar, que é o exemplo, né? Que não chega atrasado. E tem aquele atleta que chega atrasado, não chega, tá lá dormindo.
Famoso Romário, baixinho. Não fui... Ah, tá. Não, Romário. O baixinho. É, o Romário, então assim, existe, né? Agora assim, cabe esse atleta entender. Eu consigo ser esse cara fora da curva? Nem todos. Nem todos conseguem ser igual o Romário baixinho, nem todos. Né? O Romário, por sua vez, o doutor Romário Reis, o inverso. Disciplina, não é verdade? Disciplina. Né? Quando a gente desvirtua, a gente volta. Mas assim, ó, não tem... Me desculpa, mas eu acho que o esforço, a dedicação, o comprometimento, a disciplina, o ordenamento, né, da tua vida pessoal, né, o teu planejamento estratégico, né, não tem como você ter sucesso hoje em qualquer atividade que você venha fazer, seja uma atividade até não esportiva, sem essa disciplina, sem esse comprometimento. Eu concordo. O que a gente traz hoje na nossa realidade, tem até uma frase lá do Rubens Alves que ele fala, não existe pérola sem grão de areia, né? Sim. Então, assim, você precisa da diversidade, precisa da dor. E ele dá o exemplo da sílica, né, do grão de areia lá na formação da pérola, na ostra, né, que é um processo ali extremamente doloroso para a pérola. Essa retórica sempre foi adotada, né? A gente sempre adotou essa retórica. Mas hoje a gente vem com um tratamento sobre outra óptica, Romário, e eu acredito que, né, você vai concordar comigo, que a gente também fala muito sobre equilíbrio, sim, né? Sobre socialização, sobre diversão, sobre sono, né? Eu vi um estudo recente, né? Não me recordo se foi na American Scientific, não me recordo agora, falando a respeito da questão do sono e o alto rendimento no esporte, tudo né? Aqui. O quão é importante. Então, assim, né, aquele conceito que a gente está acostumado, habituado a escutar, que o cara que dorme 5 horas, ele é um excepcional. Ele é um cara fora da curva. Me desculpa, mas eu preciso de 10 horas de sono, né? Eu preciso de 10 horas de sono. Exatamente. Então, às vezes, eu tenho que chegar e dormir mais cedo, porque eu tenho um compromisso mais cedo, porque eu preciso dormir, né? Então, assim, né, não existe mais isso. Então, o equilíbrio, ele é muito importante. Claro que a gente tem que ter dor, a gente tem que ter, né, sofrimento ali no desenvolvimento mesmo, fisiológico, físico, para nos tornarmos melhores. Mas a gente precisa desse equilíbrio, uma nutrição efetiva, um acolhimento, uma motivação dos amigos, da família, do técnico. Técnico que sabe bater, mas também sabe, né, trazer um carinho também, acolher. Né? Então, isso é um paradoxo que a gente vive, né, Romário? Como você vê isso? Porque, né, os nossos treinadores, os treinadores, né, mais antigos, eles foram educados, direcionados com muita cobrança, a ferro e fogo. Exato. E os novos treinadores, assim como você, né, e o próprio professor Carlos também, são caras que já têm uma reflexão direcional, né? Esses dois mundos, eles se complementam, eles se misturam. Como você vê a liderança dentro do esporte, né, através de líderes, através de coaches, né, como é conhecido no esporte, né, de forma mais moderna? Nossa, aí trouxe bastante coisa nessa pergunta, né? Mas assim, com relação ao sono, com certeza, né? Com certeza, 90% aí das psicopatologias, doenças com relação à mente, estão relacionadas à questão do sono. Então, assim, corpo e mente, eles têm que ter o descanso, né? Eles têm que ter o descanso. Vou dar um exemplo agora do aluna, acho 1 mês e meio atrás, veio me relatar que não conseguia mais estudar, estava de saco cheio, e uma aluna que estudava ali muito todo dia, né? E disse que não conseguia estudar, estava de saco cheio, mas ao mesmo tempo que não conseguia estudar, ficava mal. E, fomos ali entender, né? Ela foi me contextualizando, pegando o plano de estudo dela, me mostrou. E eu disse, tá faltando uma coisa aqui. Ela o quê? O descanso. Você não tem uma quebra? É de segunda a segunda estudando. Não funciona. Uma média de 9 a 10 horas. Eu disse, olha, lindo que você estuda tudo isso, mas você precisa de uma quebra. Você vai passear com um cachorro, sair para ver sentar, não fazer nada, olhar pro céu, sair com seus pais. E você vê uma coisa simples, coisa né? básica, Básica né? E simples, né? Com relação ao sono e ao descanso, sim, né? O corpo e mente, eles têm que estar equilibrados, né? E agora, com relação a essa pressão, esse novo estilo, não sei se eu consigo responder essa tua pergunta, mas esse novo estilo, na verdade, um complemento todo se mistura, né? Acho que é muito do feeling, né? Desse atleta, de como treinar esse atleta, como cobrar esse atleta. Tem atleta que precisa, né, daquela famosa paulada, né? Todo treino. E aí vai do treinador perceber, né? O treinador também, acho que não pode ser sempre muito moroso, muito bonzinho, né? Tem uma hora que ele tem que perceber o grupo e também vai depender desse grupo, quem são as pessoas que fazem parte desse grupo. Às vezes você vai ter mais facilidade de ser treinador porque você tem um grupo cheio de líderes, como eu falei mais cedo, né? Facilita, agora, né? quando eu não tenho esses atletas, que é o caso de muitos atletas que a gente pega que não tem esses adjetivos aí que a gente falou no começo,
pro treinador é um desafio, né? Como também pra gente é um desafio também, educar, bastante. né? Então, assim, o tema que a gente tá falando aqui é tão abrangente, cara, tão rico, sabe? Mas ao mesmo tempo desafiador, né? Desafiador. Entender esse aluno que eu tenho, né? Com todas essas divergências comportamentais, ou aquele aluno que tem preguiça, ou aquele aluno que diz que quer e não quer. Então, assim, é complexo, mas, assim, se eu for dar uma resposta pontual, cara, é o feeling do treinador. Ele tem que ter um feeling. Ele não pode... termômetro subjetivo que o professor tem, na verdade. Exatamente, que o professor tem. Ele não pode ser nem muito bonzinho demais não é bom, e nem também muito mal, né? Tem aquele aluno ou atleta que precisa, às vezes, de um abraço, né? E dizer, cara, eu tô aqui contigo, cara. Tá sozinho, mas eu tô aqui contigo. Eu tô vendo tua luta, sabe? E tem aquele que precisa daquele... Corta na orelha. Pra acordar, né? Dá vontade às vezes, hein? Tá, então assim, professor Carlos, me diga uma coisa. Qual que é o teu arquétipo? Vamos colocar dessa maneira. É o policial mau ou é o policial bom? Cara, eu acho que tem que, né, como o Romário falou, tem que estar tudo numa balança, né? Eu na frente de uma equipe, né, de um time, eu sou um cara um pouco mais tranquilo, né? Claro que também não enche a minha paciência, né? Que daí eles vão ver minha raiz germânica aflorar, né? Boa. Mas eu, enquanto atleta, né? Eu tive os dois, né? As duas faixas etárias, dois tipos de treinador, né? Tanto aquele mais... um pouco mais bruto, né? Um pouco mais... Grosseiro, digamos. Exato. E também aquele um pouco mais jovial, mais contemporâneo, que tenta trazer um pouco mais digamos, esse diálogo, né? Para mim, olha, sinceramente, o contemporâneo funcionou um pouco melhor. Claro que, às vezes, aquele técnico um pouco mais bruto, mais antigo, te puxa mais. Distrai, né? Exatamente. Distrai muito. Mas não vou negar, às vezes dava faísca, tá? Mas é questão de equilíbrio sempre, né? Nada em excesso vai ser bom. Interessante. Exato. Porque, né, professor... eu acho que é muito que a gente exerce também, não é verdade? Exatamente. Eu acho que todos nós aqui, né? O professor Carlos, o professor Romário, o doutor Romário também, né? No nosso cotidiano, a gente tem muito, muito hábito de chegar e, né, ter momentos de extrema cobrança, mas, opa, calma aí, né? Tem uma frase que eu não posso falar aqui, mas me paga um vinho. Exatamente. Não, por favor, né? Então, galera. Mas assim, uma coisa importante, porque a gente tá falando a respeito agora muito do nosso papel. A gente fala muito sobre o atleta, né? O que a gente, né, traz para ele, mas eu vou trazer mais uma reflexão que é horizontalidade cria abertura. Exato, né? Com certeza. Como vocês veem, né, essa questão da horizontalidade? Pô, existe uma perda de hierarquia quando você horizontaliza demais? Você está abrindo a possibilidade de um canal de comunicação? Você está, pelo contrário, dando abertura de forma demasiada desse ator que precisa ser um ouvinte para ser um cara que vai trazer consideração, vai trazer reflexões, né? Então, assim, não se mistura demais, não gera uma dicotomia contrária àquilo que nós esperamos com base em todo o histórico de formação, porque, pô, eu tô diante de caras extremamente habilitados, né, que passaram aí por inúmeras circunstâncias, seja de treinadores, seja de formação, seja de experiências profissionais, né? E a gente está recebendo alunos, né, de uma geração que é uma geração que a mesma geração, né, que eu, que sou da década de 80, vivi, né? Então a gente acabou sendo muito educado na rua, né? Então, assim, né? É muito diferente da geração, né? E a gente também está falando de uma cidade que é uma cidade provinciana. Como preparar esses alunos horizontalizando e criando uma projeção para que eles, com 17 anos, eles transcendam? Eles estarão preparados com 17 anos, né? Sendo, né? Difícil, não é verdade? Eu gostaria de responder essa pergunta, que é o seguinte, né? Trabalhar com adolescente, da forma como eu trabalho hoje aqui na nossa educação, me faz ter bastante reflexão, né? Porque, assim, a horizontalidade, ela tá muito... Quando você dá essa horizontalidade para o aluno, dá essa voz para ele, depende como ele trabalha a hierarquia na casa dele, onde quer que seja, às vezes ele vai divergir contigo, vai faltar com respeito, né? Sim. Só que ela, ao longo prazo, ela traz um benefício, porque quando você faz, você abre o diálogo com esse aluno.
E a longo prazo ele traz o benefício, né? Quando esse aluno é divergente, principalmente, tem todo aquele lido, né? Que, pô, mano, olha como ele me tratou agora, né? Dá vontade já de, né? Dá um pedala Robinho. Vamos pro tatame, vamos pro tatame. Me respeita, né? Mas assim, depois de um tempo, quando a gente passa toda essa onda, né? De emoções, de enfrentamentos, e aí ele entende que você tá ali por ele entende que, como o professor Carlos falou, que tá ali, a gente tá de lado a lado, Trabalhando em equipe, né? estamos indo nessa juntos, ele começa a gente ganha o respeito, né? Ele começa a entender, ver a gente de uma forma diferente. Então, ele não quer decepcionar. E aí, quando a gente chega nesse nível de relação com esse aluno, acredito que as coisas começam a se transformar, né? E como eu falei, né? Nesse sentido também, cada um no seu passo. Às vezes é um passinho pequeno, né? Até o professor Felipe falou, aquele passo quase não dá para ver o movimento, né? Mas quando ele engrena, com o tempo... Ele vai chegar na velocidade da luz, não é? É isso. Então, professor, depois um dia eu pedi para ele botar aqui. Eu vou colocar lá. Velocidade inicial igual a 0, variação de tempo 1.260.000 segundos, né? A aceleração 0,0000000023 metros por segundo ao quadrado. Façam um cálculo, descubram a velocidade final, né? Vocês vão chegar ali a uma velocidade incrível. Então, essa horizontalidade está muito respaldada a isso, né? E depois dessa transformação, porque assim, desde esse de janeiro que eu estou presencialmente ali dentro do acesso, eu vejo isso. Esses alunos que a gente vem trabalhando agora estão longe. Aí tem aqueles que ainda estamos tentando passar dessa onda, sabe? Mas é tão gratificante, Mário. Pô, é tão gratificante chegar e ver a transformação, porque os gênios, né, os grandes gênios da nossa humanidade eram caras, né, que, né, não ortodoxos. Sim. Né? Então, né, Steve Jobs, né, Einstein, né, vamos parar por aqui para não ser injusto com tantos grandes nomes, né, que fizeram história, que fizeram uma revolução, né? Nós vivemos o que vivemos graças a essas pessoas que pensaram fora da caixa. E é um dos slogans que nós temos hoje dentro da nossa escola, que é o Think Outside the Box, né? Pensar fora da caixa. Por que pensar fora da caixa? Porque nós somos disruptivos, a gente tem que chegar e tem que romper a bolha, não entrar nessa dinâmica desse ciclo vicioso. E eu vejo nesses atores, né, não no ator passivo, mas o ator ativo, que confronta, que dialoga, uma verdadeira oportunidade, né, de uma transformação, da revolução que precisamos tanto, né? Então é tão gratificante ver, né, as conquistas que temos. Sim. E, pô, vamos trazer um exemplo de hoje. Né? Não vamos se adentrar ao exemplo. Pessoal, entendam uma coisa. Escola é uma galáxia, né? São múltiplos universos com múltiplos mundos. Cada aluno é um mundo. Mas, né, quando a gente começa, né, perceber que esses mundos que estão no nosso entorno começam a entrar numa órbita constante, né? Porque, né, a teoria do caos fala a respeito disso, né? Todo sistema caótico tende a entrar, né, numa organização. Mesmo o sistema caótico. Então é o que a gente percebe com esses alunos. E é muito gratificante, Romário. Assim, né? Eu sei que é difícil. Às vezes a gente chega no final do dia, parece que a gente está em saturação máxima. Mas não, a gente, pô, se sente motivado quando a gente vê um sorriso, quando a gente vê uma mudança. Então é muito positivo. Olha, a gente já está aqui na reta final aqui do nosso pod, né? A gente tem mais 15 minutinhos aí para finalizar. E a gente começar a falar a respeito, né, de dinâmicas né, mais aleatórias, na verdade, né? A gente não está entrando aqui numa linha, a gente está falando a respeito de vivência, de experiência, de transformação, de horizontalidade. Então vamos fazer o seguinte, né? Já falamos muito, eu acho que a gente vai ter um outro momento para falar a respeito dos transtornos, falar a respeito do processo metodológico, pedagógico também. Queremos receber o Duan aí também, né? Nosso professor coordenador, uma fera, né, que faz parte aí do nosso time também. Professor Gabriel também, quero muito recebê-lo aqui. Eu acho que seria, né, uma comunicação. Na próxima, vamos trazer Dr. Romário, Gabriel e Duan.
Fechou. Né? Legal, Vamos fazer legal. assim O seu host. Né? Fechou, maravilhoso. Vamos fazer eu e você o host e aí Fechou, a gente fechou. traz ali o professor Gabriel e o professor Duan para chegar e fazer parte desse trabalho. Então assim, como a gente tem muita coisa para falar, muita coisa para dialogar, né? Esse podcast, né, vai estar constantemente chegando até vocês que buscam educação, que buscam, né, saber um pouquinho mais a respeito do que é educação contemporânea de fato, o que são metodologias ativas. Quais são os processos de integração e aproximação do aluno que fazem com que ele, de fato, né, entenda o propósito de entregar para o mundo, né? Eu acho que é isso que a gente quer. A gente não quer só uma formação instrucional, a gente não quer simplesmente chegar e dar um diploma para o aluno. A gente quer que ele entregue algo para a sociedade, que tenha significância. Esse é o nosso papel, essa é a nossa responsabilidade como educadores. Nós estaremos aqui anos e mais anos e muitos alunos passarão por nós, né? Mas se a gente conseguir chegar e gerar esse impacto de transformação, de desenvolvimento, para que ele possa realmente, né, trazer algo para a sociedade, né, ter a empatia, o altruísmo, porque não se trata simplesmente de chegar e, entrei num curso de alta concorrência, agora eu vou pensar no meu hedonismo, né, o prazer pessoal. Não é isso. A gente está falando a respeito do real significado, né, de estar nesse mundo, né, de entregar algo para a sociedade, entregar para o próximo, né, fazer o bem, né, fazer a diferença, que é o que a gente mais, né, busca, né, dentro do nosso papel como educadores também. Então, vou passar a palavra para o professor Romário, para o professor Carlos, para que eles, né, tragam uma consideração final a respeito desse momento. Eu acho que não falamos nem a ponta do iceberg, viu, professor Com Romário, certeza. doutor? Então, assim, com a palavra, Vossa Senhoria, por favor. Eu queria agradecer nesse momento. Sempre é bom sentar numa mesa, dialogar, trazer conhecimento, discutir sobre conhecimento diverso, né? Eu acredito que assim sempre saem grandes insights, né? Aqui, por mais que a gente trouxe muita informação, mas também me trouxe muito insight aí, como a gente vai seguir daqui para frente, né? Com certeza eu vou gostar de estar nos próximos podcasts aí, falando de coisas mais específicas da psicologia, né? Ou da educação, da pedagogia, enfim. São assuntos que me deixam animados de falar, né? O esporte também, né? Nem se fala, né? Sempre esteve presente na minha vida. Então, muito obrigado pelo convite. Espero que vocês tenham gostado desse momento aí nosso. E até a próxima. Eu quero agradecer primeiramente ao convite, né? Do professor Grilo, também ao Romário, que está aqui do meu lado, né? E quero também estar em mais podcasts aí, né? Então, falando também um pouco mais sobre esporte, quem sabe trazer alguns atletas nossos aqui também para estarem conversando com a gente, né? E quero convidar a todos a estarem acompanhando essa série de podcasts, né? Legal. Do Acesso aí nas próximas semanas e nos vemos por aí, beleza? Valeu! Galerinha, meus agradecimentos em especial, com certeza, temos conjunto de atores para receber aqui dentro do podcast, com a ajuda do Pedro, né, com o estúdio Dr. Amadeu também. Então, assim, honra imensurável estarmos aqui. Temos muitos alunos, muitos cases, né? E muita consideração para trazer sobre educação, sobre cultura, sobre esporte, sobre lazer, sobre formação cidadã, sobre, né, enfim, né? Isso aí, vamos deixar aí para o próximo podcast. Gratidão a todos vocês, né? Deus abençoe e um excelente dia aí a todos vocês. Obrigado. Valeu, galera! Valeu. Aê!